Estamos já começando a nossa live. Olha, hoje pontualmente, às 19 horas. Não é fácil a gente chegar no horário, no lugar com tudo certinho. Ainda bem que a gente tem a ajuda de algumas pessoas. Bem, já estamos aqui ao vivo, já estamos começando a nossa live. Quem quiser participar de um super bate-papo, uma conversa, enfim. O bate-papo geralmente está caracterizado pela descontração, mas o bate-papo ele é gostoso porque ele tem alto conteúdo, né? Você transforma a sua vida num bom papo, né? Então, assim, a nossa live, ela é uma descontração, uma conversa, mas é bem profunda, né? Toca rapidamente, 1 hora, a gente toca em temas que balançam as pessoas que nos ouvem e nos balança também, nos transforma. E essa live de hoje é muito especial, as outras também foram bastante interessantes, mas o que foi diferente nessa live é que eu mandei a propaganda para as pessoas e todo mundo que me devolvia um feedback dizia assim, nossa, mas é a Ana Paula Corrêa que vai falar. Aí eram 3 palavras que vinham quase todas as vezes. Incrível, maravilhosa, não vou perder. E assim, de várias pessoas diferentes, pessoas que eu nem sabia que conheciam a professora. Então, para quem está chegando agora, que ainda não conhece, nós estamos vamos falar hoje à noite com a professora Ana Paula Corrêa de Araújo, a professora da Universidade Federal de Geografia, tem formação como geógrafa e é doutora já em geografia. E ela topou vir falar com a gente sobre uns assuntos que ela estuda e também percebe no cotidiano e aplica na sua pesquisa, e depois tira da pesquisa e joga para a vida e vai criando coisas novas no meio onde atua, aqui especialmente na nossa cidade. Então, Ana Paula, estou te apresentando assim dessa forma, mas é claro que você tem outras habilidades e outras ocupações que você pode também nos falar rapidamente agora, nesse momento seu de apresentação. Apresentar para todo mundo que ainda não conhece a Jéssica Garcia, para quem já está vindo com a gente toda vez aqui, já sabe que a Jéssica é a pessoa que faz a interpretação em Libras, porque a gente vai manter a janela de Libras, a gente acha que a janela é fundamental para dar acessibilidade a todas as pessoas, especialmente a comunidade de pessoas surdas, né? Às vezes outras alternativas não dão esse alcance que é necessário. Então, a Jéssica está sempre aqui conosco nas nossas lives. Então, Ana Paula, assim, se apresenta para as pessoas que estão nos assistindo, né? Das coisas que você faz, as suas maiores preocupações, e depois a gente já entra no tema da live, que também é muito interessante. Boa noite, Luísa. É um prazer estar aqui com você nessa live para que a gente junta possa conversar e dialogar sobre a produção do espaço. Muito obrigada pelo convite. Essa é a minha primeira live, então aqui hoje com você eu estou entrando na era de Aquário e falando um pouco sobre mim, uma das questões é que eu agora sou uma estudante de astrologia e, além de apaixonada pela geografia, nos tempos atuais, essa nova ciência se apresenta para mim. Na geografia, e por isso eu topei, inclusive, essa live, porque o espaço é um tema caro para nós, né? Nós, geógrafos, trabalhamos um tempo todo com o espaço, com a organização do espaço, né? Interferimos nas organizações, produzimos organizações espaciais. Então, na geografia, eu olho para os espaços regionais, e nos espaços regionais, meu maior interesse de observação são os espaços rurais. Mas, como uma cidadã urbana, eu preciso também, e como geógrafa que sou, eu preciso também pensar o espaço urbano, né? Então, aí a importância dessa tua live, e por isso também eu te agradeço. Nossa, nós é que agradecemos. Eu e todo mundo que vai assistir, já está assistindo aqui, é que agradecemos essa oportunidade
da tua participação. É interessante você falar que é a sua primeira live, né? Então, assim, é raro mesmo, né? Quem é muito bom é raro mesmo. Então, você Não, vem na nessa verdade, condição estreante aqui comigo, mas de muita... essa questão tecnológica da inovação é tudo muito novo para mim. Mas eu estou me adaptando também. Eu quero mas também e entrar eu? nessa área. Ana Paula, aqui a gente já passou cada vexame, o microfone não funcionava, depois o negócio também não funcionava, e quem dá assim, a maior assim, estrutura para que a gente se conduza bem aqui nessa confusão é a Marinete Pinheiro, que também tem uma qualidade incrível, inclusive recebeu um prêmio agora, recentemente, merecidamente, né? Um prêmio, já parabenizo a Marinete por isso. E também ela tem um afeto, né? Nós duas somos amigas, e além da amizade, ela é uma baita profissional, então está sempre aqui nos ajudando a organizar e a gente não cair aqui do sistema. Mas de vez em quando cai, né? De vez em quando a gente desaparece aqui, mas volta rapidamente. Então fique bem à vontade, não estamos fisicamente próximas, né? Geograficamente falando, mas nós estamos remotamente ligadas nesse momento e vamos falar sobre esse espaço urbano que é, nesse momento, a nossa maior preocupação, mas também vamos falar um pouco do estudo que você faz sobre a expansão produtiva no Pantanal, enfim, dos estudos que você tem feito, porque isso também volta para a cidade depois, né, em razão da repercussão que esse estudo tem no conhecimento do impacto que a produção rural tem na vida das cidades. Então, assim, para começar o nosso papo, dizer para você que logo quando a gente trouxe a mensagem dessa live, nós dissemos que o direito à cidade, à vida na cidade, é um direito humano, né? E né, nós estamos em tempos difíceis de falar sobre direitos humanos, o que é estranhíssimo, porque nós somos todos humanos e presume-se que todo mundo quer existir, né? Quer ter direito àquilo que é mais essencial, que é a sua existência, a liberdade, a realização dos seus sonhos, que isso tudo integra o rol de direitos humanos. Então, muita gente estranha você dizer que o direito à cidade é um direito humano. Então, a gente queria começar o nosso papo assim, né? Te perguntando o que é isso, né? Que direito humano é esse? E depois você dizer para nós que espaço urbano é esse que nós vivemos hoje, né? Então, com a palavra, Ana Paula. Luísa, eu te agradeço. O espaço, ele é uma categoria de análise muito cara para nós, né? Para nós da geografia, para nós geógrafos. A gente trabalha com espaço. E o que é um espaço para a geografia? Ele é forma-conteúdo, né? Indissociavelmente. Não existe conteúdo sem forma, não existe forma sem conteúdo. Então, portanto, quer dizer, são as coisas e as pessoas. As pessoas, elas constroem as coisas e as coisas moldam as pessoas. Então, é um universo de relações. Se isso é fato, o espaço da geografia é um espaço que reflete a sociedade e que condiciona essa sociedade também. A maneira como eu me comporto numa praia é diferente da maneira como eu me comporto numa igreja. O espaço é um condicionante social. E, ao mesmo tempo, ele reflete essa sociedade de classes capitalistas que a gente vive. Né? Um breve olhar para a paisagem urbana, a gente de cara vê bairros ricos e bairros pobres. Né? Às vezes, inclusive, não dá nem para... Se for um olhar rápido, você nem acredita que você está na mesma cidade. Né? Não dá para acreditar, por exemplo, que o Jardim dos Estados faça parte da mesma cidade do Jardim Montevidéu, aqui em Campo Grande, para citar um exemplo. Então, o espaço ele reflete essa sociedade. Então, quando eu penso o espaço urbano e o direito à cidade como um direito coletivo, necessariamente eu me levo para a questão central dos movimentos sociais urbanos, que é qual é a cidade que eu quero para mim. E a resposta a essa pergunta, qual é a cidade que eu quero para mim, envolve necessariamente um repensar da sociedade, um repensar do que nós desejamos ser enquanto sociedade.
Porque o que nós temos hoje, essa sociedade capitalista, e sobretudo nessa fase neoliberal, é que o direito individual, os direitos individuais, eles se sobrepõem aos direitos coletivos. Então, o cerne é o direito à propriedade privada, o cerne é o direito à taxa de lucro, em detrimento dos direitos humanos. Então, quer dizer, a pergunta que se coloca é isso que eu quero, né? Tem um geógrafo chamado David Harvey que ele faz o seguinte questionamento: as cidades, né, que nós construímos são cidades que produzem bem-estar humano? Para esse autor, não. Quer dizer, para ele é o contrário. As cidades hoje elas não produzem bem-estar, elas produzem sim alienação, elas produzem sim frustração, elas produzem sim ansiedades. Quer dizer, então, o que a gente precisa pensar? Que sociedade nós queremos ser? E aí, quer dizer, quando eu vejo o direito à cidade, eu penso que isso inclui não só, e obviamente, os direitos fundamentais de acesso, né, acesso à justiça social, acesso à qualidade de vida, ao acesso aos bens básicos e não básicos, materiais e imateriais, como também, sobretudo, o direito que nós temos de poder mudar e recriar a cidade de acordo com os nossos desejos. Esse é o direito coletivo que a gente está perdendo, sobretudo hoje no neoliberalismo. Essa cidade que você fala neoliberal é a cidade resultante de um sistema de organização produtiva que é o capitalismo, que é baseado na exploração do trabalho alheio e da apreensão do seu resultado, que é o lucro, enfim, que a gente pode dizer mais facilmente, né? E isso provoca distorções, né? Na sociedade, você tem uma massa de pessoas que são produtores de riqueza e alguns que se apropriam do resultado dessa riqueza, né? Nós estamos falando da sociedade capitalista, nós não estamos maltratando ninguém está falando mal de ninguém, a gente só está constatando que é assim que funciona a cidade que a gente mora. Nós vivemos numa cidade que tem uma característica de produção e de apropriação daquilo que é produzido dessa forma, né? Você põe pessoas para trabalhar para você, aquilo tudo que ela produz fica para você, você vende no mercado, no consumo, aos preços que você conseguir se impor por várias regras, e você apreende aquele lucro todo para você. Você vai lá, contrata de novo e tal. E o Estado, ele serve para balizar, pelo menos nas sociedades capitalistas, o Estado serve para dar uma equilibrada nas necessidades sociais. Então, essa cidade neoliberal, como é que a gente transforma essa cidade, a partir, né, mesmo num sistema capitalista, numa cidade que vai preservar os direitos humanos? Como é que a gente pode fazer isso na sua observação, na sua pesquisa, enfim, nas pesquisas que você tem feito com outros cientistas a respeito dessa cidade nova, né? Essa cidade que a gente vive nesse momento, essa cidade neoliberal, qual que é o papel do Estado, né? Qual que é o papel da sociedade para reformar isso aqui? É interessante essa questão, Luísa, porque assim, se nós pensarmos as cidades neoliberais, elas são cidades. O capitalismo ele tem várias fases, né? A fase atual é a fase do neoliberalismo. Historicamente, o capitalismo, ele, como nos diz Marx, ele significa produção de mais-valia, de lucro, como você mesmo falou, né? E para a obtenção de lucro, você precisa produzir excedente. Então, o Harvey fala sempre no dilema capitalista. O dilema capitalista do capitalista, ele acorda rico e vai dormir mais rico, ou ele prefere pegar o dinheiro e gastar nos prazeres da vida. Em geral, o capitalista ele é mais competitivo, então ele tende a reinvestir o capital dele e aí produzir mais excedentes. Para onde vai esse excedente? Para onde vai esse investimento? Para a cidade. A cidade é o locus central da acumulação do capital capitalista. Então, a gente costuma dizer que o capitalismo ele gera a urbanização, ele se alimenta da urbanização e é alimentado por ela. Historicamente foi assim. E é engraçado, quando você olha as fases de expansão do sistema capitalista, são fases de expansão do processo de urbanização.
Então, é essa relação forte entre urbanização e capitalismo. As cidades ali como locus de investimento. Então, quando eu vejo as cidades atuais, né, as cidades do neoliberalismo, da pós-modernidade, né, o que a gente tem? A gente tem um reflexo da sociedade atual. Então, a qualidade de vida, por exemplo, é vendida, é uma mercadoria hoje. A qualidade de vida que deve ser para todo mundo ampliada no processo de desenvolvimento, na verdade, ela hoje é uma mercadoria para rico. Né? Uma outra questão interessante é a compressão espaço-tempo. O tempo na cidade ele se acelera e o espaço é aniquilado enquanto distância. Então, tudo é muito rápido. É a cidade do fast food, é a cidade do shopping center. Né? Ao mesmo tempo, são cidades onde os espaços públicos são cada vez mais vigiados. Né? Nós olharmos recentemente o que aconteceu com a nossa Praça Ari Coelho. E uma outra característica dessas cidades neoliberais, dessas cidades atuais, do espaço urbano atual, da atual fase do capitalismo, e que para mim é a mais agravante, é a acentuação do processo de segregação. As cidades, elas são fragmentadas, elas são separadas por muros. Né? Os condomínios fechados são expressões desse processo. É o ápice do capitalismo neoliberal. E aí você cria no interior desses condomínios, aqui em Campo Grande nós temos vários, mas em qualquer cidade do mundo você vai encontrar, você cria no interior desses condomínios fechados, por exemplo, nichos culturais homogêneos, que têm dificuldade de pensar a diversidade, de olhar para a diversidade. Então, olha que louco, quer dizer, como é que você. O que isso leva? Isso leva, quer dizer, essa segregação isso leva a uma crise na identidade, isso leva a uma crise no exercício da própria cidadania e uma crise no se pensar como um cidadão urbano, na noção de pertencimento urbano. Então, é preciso rever tudo isso. E para rever tudo isso, precisa rever essa sociedade individualista, competitiva, etc., etc. E aí, quer dizer, há possibilidades. E quais são as possibilidades? São os movimentos sociais. Né? O processo tem que ser de cima para baixo, mas tem que ser de baixo para cima também. Né? Esse mudar a cidade tem que ser muito democrático. Né? Você é uma democrata, você está sempre. Né? Eu lembro, enquanto vereadora, você sempre tocava nesse ponto. A cidade é para todo mundo. Né? A justiça social envolve todo mundo. Então, é o direito de ser diferente. O direito de ser diverso, e, portanto, a produção do espaço precisa ser diferenciada também, para atender a diferentes grupos étnicos, para atender a sociedade de diferentes classes, para atender pessoas com deficiência. Então, independente de quem seja, a cidade tem que estar ali com acesso, que é o que você toca central. Então, eu acho que onde é que a gente vai buscar, por onde a resposta vai sair? Eu acho que a resposta vai sair pelos movimentos sociais, pelos grupos comunitários coesos. Eu acho que é por aí. Eu lembro aqui em Campo Grande, eu estava dando aula sobre tópicos especiais de Campo Grande, e o foco era cultura. Espaços culturais. E aí os meus alunos se dividiram em dois grupos, e um fez um vídeo sobre o movimento gay no espaço urbano de Campo Grande, e o outro grupo fez um vídeo sobre os slams, o slam Campão e o slam Camélia. Quer dizer, eu achei aquilo tão lindo, eu falei, olha, as pessoas se apropriando do que é seu, que é o direito à cidade, o direito a usufruir dos bens e dos recursos urbanos. E também o direito à materialidade, que é você sobreviver e se reproduzir. Então, eu acho que vem daí. Eu tenho muita esperança. Aham. E você fala uma coisa que é muito verdadeira. A gente não faz as transformações só com uma pessoa, só com um olhar, né? É preciso oxigenar a sociedade e permitir que ela fale, que ela pesquise, que ela aponte, que ela reclame, e as transformações vão vir, porque o contrário, né? Você sufocar, você calar. Nós estamos vivendo um momento no governo federal, a partir da liderança do presidente Bolsonaro, que vai nessa direção. E você falou dos slams. Nós temos um problema incrível aqui com os espaços, né? Hoje mesmo o professor Tiago me disse, Luísa, a gente não tem espaço de lazer. O espaço de lazer que tem em Campo Grande, para onde é que você vai?
para o comércio, para o shopping, porque se você vai fazer um slam na praça, como a gente já viu o pessoal, tanto do Slam Campão como o pessoal do Slam Camélia reclamar, um amontoadinho de pessoas é problema, o Estado vem através da força pública, que são as polícias, a guarda municipal, e te constrange, se não te prende, se não te processa, se não te inviabiliza, não é, da ocupação daquele espaço no momento, né? Então, o que a gente quer saber, um pouco, além de tudo isso que você já falou, que já foi riquíssimo, né, sobre o espaço urbano, como é que nós vamos enfrentar esse desafio, né? Quais são os elementos fundamentais que um gestor, seja um prefeito, um vereador, precisa estar na cabeça, e essas lives é bem para isso mesmo, sabe, Ana Paula? É para a gente escutar, para a gente aprender, para a gente se transformar e para a gente encontrar a melhor forma de atuar coletivamente. E aí, assim, a ciência, né, o estudo é fundamental. Então, o que é central? Você disse, é a participação, são os movimentos sociais urbanos, enxergar a diversidade. Isso é que vai fazer a cidade uma cidade transformada, uma cidade que seja um direito humano, porque é um direito de todo mundo. Então, quais são os elementos mais importantes que um gestor, seja o prefeito, o vereador, ou um líder político, enfim, alguém que está lá na associação de moradores, que nós temos líderes incríveis aí, trabalhando por suas comunidades, nós temos movimentos sociais, movimentos culturais, né? O que a gente precisa engatar para essa transformação? Essa é uma resposta complexa, difícil, né, Luísa? Mas eu digo a você logo de cara que eu acho que um dos elementos centrais, né, sendo bem objetiva e bem superficial, mas eu acho que um dos elementos centrais é o planejamento participativo. Eu acho que o gestor né, ele precisa necessariamente envolver a sociedade. Agora, isso é muito complexo também, porque a cidade será mais democrática quanto mais democrática for a sociedade. Então, você precisa também, olha que difícil, né? Você precisa estimular a cidadania, nas comunidades, nos bairros, eu estou dizendo isso, nas ruas, das ruas para os bairros, dos bairros para a totalidade do sistema espacial. Então, o planejamento precisa ser participativo, né? Quem vai dizer o que quer, o que precisa, a cidade que eu quero para mim, não são os planejadores, não são os agentes públicos, não é a universidade. Quem vai dizer a cidade que eu quero para mim é a população, é deles para o outro, né? Então, são eles que vão nos dizer, olha, aconteceu alguma coisa aqui. Desculpa, Luísa, saí, voltei. Não, você tá normal para nós aqui, tá ótimo. Então é isso, quer dizer, o planejamento participativo é do outro para mim. Então, são eles que vão nos dizer o que eles precisam, em termos de acesso, de bens básicos e não básicos, materiais e imateriais. Né? E cabe, quer dizer, o planejamento, os atores aceitarem esse olhar do outro, né? Porque a vida é no espaço do cotidiano, a vida é no dia a dia. Então, quem mais do que aqueles que ali vivem para saber o que um bairro, por exemplo, precisa? Agora, isso exige necessariamente o exercício da democracia. Democracia é uma palavra muito cara, né? Sobretudo hoje em dia, você cita isso. Então, você acaba de falar nisso. Então, é o exercício da cidadania, é o estímulo à comunidade. E os atores externos, eles precisam catalisar, mas eles não podem ficar ali. Catalisa e deixa a coisa fluir. Eu falei para você que eu faço parte de uma associação, né? Que é a Associação Amigos de Maria. Então, lá nós temos diferentes projetos. Um deles chama-se Projeto Famílias, que são com as mulheres do bairro Noroeste. A associação atua lá. Então, o que é esse Projeto Famílias? Quer dizer, ao mesmo tempo que você está discutindo com elas, a ONG está ali discutindo com elas e propondo questionamentos, à medida que elas se apropriam daquilo, nós saímos, porque a construção é de baixo para cima. Então, à medida que ela consegue perceber o bairro que ela mora, que ela se identifica ou não com ele e propõe soluções, cabe ao gestor público ouvi-las, né? E pensar o direito de mudar a cidade. Ana Paula, antes da gente entrar
no Amigos de Maria, que a gente vai falar mais um pouco sobre isso, você vai nos contar as coisas boas que essa ONG faz. Mas, assim, ainda discutindo essa questão do espaço, né, nas cidades neoliberais, muita gente atribui a violência, e a gente amanhã vai fazer 14 anos da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei importantíssima, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade brasileira, uma referência mundial, que a gente vai comemorar amanhã, inclusive com a participação da Maria Rosana Gama, que é também uma pessoa muito militante e que vai trazer uma contribuição muito importante para a gente entender, né, como é que foi toda a construção dessa lei e os impactos dela na sociedade nesse momento. Então, assim, muita gente acha que a violência é uma coisa individual, ele é violento, o vizinho é violento, né? O outro nasceu assim, né? Então, assim, como que a violência surge com essa força dentro dos espaços urbanos, né? Porque hoje a violência é um dos problemas. Todas as pesquisas apontam que a violência é uma das maiores preocupações das cidades, né? Depois vem o desemprego, vem uma série de outras coisas, mas a violência é um elemento de preocupação de todas as pessoas. E o que é como é que a violência vem para essa cidade que você narrou para a gente agora, para esse espaço? Como é que esse espaço gera essa brutalidade? Eu acho que tem dois caminhos, né, Luísa? Um é a necessidade da violência, né? O capitalismo, né, ele consome o ambiente, né, ele desorganiza o trabalho e ele também cria, né, necessidades e desejos. Eu acho que no momento atual do sistema, isso se reflete no espaço urbano, é, nós percebemos a necessidade de você criar também a violência. Para quê? Para vender a cidade dos muros, para vender os condomínios fechados. Essa é uma questão. E acho que uma outra questão diz respeito a esse espaço como reflexo da sociedade mesmo. Eu falo sempre para os meus alunos, assim, quer dizer, se o espaço nos reflete, se nós somos espaço também, né, e se ele nos condiciona, uma forma degradada, é um grupo social degradado, é uma realidade degradada. Então, isso gera ansiedades diversas, isso gera frustrações, como eu falei para você. Então, soma-se a isso as desigualdades, a dificuldade de acesso, a injustiça socioespacial, você tem aí um vulcão de problemas nas grandes cidades, sobretudo, mas na totalidade do sistema urbano, não só brasileiro, como mundial. E quanto maior a cidade, mais acirrado é a violência. Uhum. É óbvio que existem outras questões, né, como tráfico, como armas, etc., mas acho que do ponto de vista de uma análise de planejamento, isso é fundamental. Trabalhar o espaço, né, mais participativo, mais democrático, mais diverso, mais permitido, vai reduzindo as tensões, né? E uma sociedade mais justa, né? Porque uma sociedade cheia de injustiças, ela deixa o ser humano sem saídas, né? E às vezes a melhor maneira dele se comportar é se voltando contra o próximo, né? A gente vê isso nas discussões, as coisas simples, né? A intolerância, a pessoa ela tá tão sufocada naquele espaço de vida dela, tá tão difícil, tá tão sem oportunidade, tá tão sem permitir que os seus sonhos se realizem. Sobe no ônibus cedo, o ônibus é caro, é atrasado, você vai para uma jornada de trabalho injusta, muitas vezes com uma remuneração que não faz o menor cabimento para aquilo que não representa o que você faz para aquela empresa, né? E tem a preocupação dos seus filhos que não estão assistidos pelas políticas públicas já super consagradas, como educação, como saúde, enfim. E isso vai te comprimindo, né? Isso vai te deixando cada vez mais numa condição humana de dificuldade pessoal. E aí, como é que você faz para se liberar se você não pode nem ir na praça? Porque você não pode ser gay, porque você não pode fazer o canto da tua religião, você não pode ser um bandista e bater o seu tambor se o prefeito for de outra fé religiosa.
Então, assim, o espaço urbano permitido, tolerado, né? Onde encontra nas pessoas a tolerância e o respeito, vai obter uma convivência melhor, né? Vai obter um mundo melhor, né? O que você fala São sobre são os espaços homogêneos, né? E aí você tem nesse processo, como nós temos uma sociedade de classes muito diferentes, né, muito distintas, e isso se acentua nesse momento em que os ricos estão cada vez mais ricos, esse é fato, você tem aí processos de produção de espaços opacos e espaços luminosos. Essa é a realidade. E o espaço público, que deveria ser o locus de convivência, de troca, de exercício da cidadania, eles estão cada vez mais vigiados, eles estão cada vez mais cercados. E também, olha que interessante, o espaço público, o acesso ao espaço público também, como você agora falou, não é para todo mundo. Quer dizer, você anda em alguns lugares, em Campo Grande, por exemplo, mas também no Rio, que é a minha cidade natal, bairros que você não tem uma pracinha. Olha, a pracinha é um espaço de convivência fundamental para você discutir o urbano, para você saber o que você quer. Porque tudo isso que está posto somos nós, né? Somos nós que estamos construindo isso. O espaço ele é relacional, as pessoas constroem as coisas controlam as pessoas. Então é isso, a gente precisa de fato repensar a sociedade que nós queremos ser. Há alguns anos atrás, a gente tinha um movimento dos rolezinhos que iam para os shoppings, no Brasil inteiro. E aqui também, né? Uma das cenas mais tristes que eu acho que a gente assistiu foi filas imensas de jovens, imensas, que davam voltas dentro do shopping Campo Grande, sendo impedidos de entrar no shopping e sendo revistados, fichados, alguns que foram, inclusive, conduzidos, presos para as delegacias, né? Então, assim, é uma expressão, né? Olha, eu preciso ir a algum lugar, eu preciso também desse espaço, eu quero ir para o parque, eu quero ir para a praça, eu quero cantar, eu quero me apropriar disso, né? Eu quero circular pela cidade, né? E a cidade neocapitalista é essa que tem espaços definidos. Ó, você pode circular, mas você fica lá no teu bairro. Você pode circular, mas não no shopping mais bonzão aqui da cidade, né? Aí você não vai morar nem vai passear no condomínio, que é o condomínio que a gente está aqui super protegido, e você não vai ter esse acesso. Então, assim, falando bem na prática, Ana Paula, o que a gente precisa é liberar, né? Tem que liberar a cidade para as pessoas. Tem que permitir que as pessoas exercitem sua cidadania nos espaços que são espaços públicos e que têm que ser utilizados, apropriados, né? Aquela coisa do posto de saúde, que na hora que chega 5 horas da tarde, ele fecha, põe o cadeado, põe o guarda na frente, e você não pode, às vezes eu me encontrei com situações que a Associação dos Moradores falava, mas a gente queria usar o espaço aí para fazer uma formação, nós queríamos usar o espaço porque vocês têm o ar-condicionado, tem a geladeira e tal, e a gente vai fazer a reunião aqui do pessoal do bairro. Não, às 5 horas nós vamos fechar e vai botar o cadeado e o guarda na frente. Então, assim, são essas transformações que a gente precisa estar pronto para fazer, não é, Ana Paula? Permitir que o slam faça a sua ocupação, sim, né? Sem dúvida é isso, mas mais do que isso, é o slam ir lá e fazer a sua ocupação. Eu lembro desse slam porque eles mantiveram ali, e eles foram até. Foi lindo aquilo. Quer dizer, eles territorializaram um espaço que é público e, portanto, que é de todos nós. E eles foram lá e territorializaram, e por mais que a polícia chegasse, eles se mantiveram ali com as suas ações. Então, eles construíram espaços alternativos, né? A construção, né, Luísa, desses espaços alternativos. Quer dizer, a população precisa dizer o que ela quer. A gente vai manter isso, a gente vai manter essa estrutura individualista, onde o fundamentalismo é o dinheiro, né? onde a pobreza é natural, né, Luiz? Hoje em dia a pobreza é natural, quer dizer, sempre foi. E o desemprego é uma condição necessária. Quer dizer, você tem uma completa desestruturação do mundo do trabalho. E aí, quer dizer, como é que você fala em direito à cidade? E aí, como é que você fala em mudar a cidade?
porque as pessoas também não estão preocupadas com isso, porque elas estão dentro dessa lógica do individualismo, da competição, e, portanto, elas não estão pensando no outro, elas estão pensando em si. E aí fica tudo muito complexo, porque você. Mas há esperança. Eu acho que há esperança, e esses movimentos são isso, essas organizações comunitárias, esses coletivos que estão aparecendo. Quer dizer, eu acho que isso são insights, né? Outro dia eu estava lendo um texto e o autor falava: cadê o movimento de 1968? Cadê a Revolução? Cadê os comunas? Né? O autor vinha falando isso indignado. Mas, quer dizer, quando a gente pensa hoje, as coisas estão voltando. Né? Uma das cenas que mais me marcou nessa pandemia foi aquelas estátuas de lideranças racistas sendo destruídas. Né? Quer dizer, além de linda e forte aquela cena, no meio de uma pandemia, as pessoas foram para a rua reivindicar o seu direito à cidade, o seu direito mais primeiro, que é o direito de ir e vir, que é o direito ao acesso, que é o direito à justiça social. Né? Embora seja uma categoria complexa, a justiça social fala necessariamente dos diferentes poderem ter acesso da mesma maneira. Então, não importa se eu estou produzindo espaço para uma classe ou para outra, todos têm que ter acesso. E isso vai se fazer a partir da sociedade. Eu acho assim, que o Estado ele tem uma participação central, mas ele não pode ser o ator hegemônico nessa história. O ator hegemônico precisa ser necessariamente os grupos sociais, organizados. Olha, a gente tem muita gente aqui, Ana Paula Corrêa nos assistindo e muita gente perguntando, mas assim, se a gente for fazer aquela pergunta e resposta, a gente vai ficar aqui a noite toda. Mas, por exemplo, o Wagner, ele está dizendo o seguinte: essa cidade é pensada para os ricos, né? As cidades de hoje, né, as cidades neoliberais, são pensadas para os ricos, pensadas para a exclusão. E aí ele está dizendo assim, temos que pensar no transporte, nas ciclovias, enfim, é o que a opinião que ele está trazendo aqui para a gente. E nessa história toda que você está nos falando, e agora o Wagner trouxe a questão do transporte, é visível a errada, né, a inoportuna, a inadequada, a condenável ação do poder público quando ele quer segurar a sociedade para que ela não faça sua reivindicação, não reclame, não diga qual o caminho que ela quer. Então, por exemplo, agora mesmo no final do ano de 2019, as mulheres que estavam num terminal de transporte coletivo aqui, ali do Morenão, elas fizeram uma rebelião. Aí chegaram lá, estavam acostumadas com o horário de ônibus, o ônibus não passava, estava atrasando todo mundo, dando um prejuízo danado, preocupações e tal. E as mulheres organizaram uma manifestação assim, repentina, sem organização anterior, sem material, sem nada. Elas fizeram uma confusão. A imprensa veio, naturalmente, porque daí é só ligar no celular, chega no instantinho. Já veio a polícia, veio um monte de gente para abafar a situação. E o que nós sabemos hoje, que as mulheres estão nos contando, é que a qualquer mexida de 2, 3 mulheres reclamando sobre situação dentro dos terminais aqui de Campo Grande, é duramente interceptada pela Guarda Municipal. E a instrução é isso: olha, nós não vamos deixar as mulheres se manifestarem no transporte coletivo. Nós não vamos permitir acontecer o que aconteceu aquela vez. Então, você vê o nível, né, de brutalidade que o Estado faz contra as pessoas. Porque elas não estavam reclamando porque o transporte está maravilhoso, estavam reclamando porque o transporte estava absurdamente ruim, atrasado, enfim, estava dando prejuízo a elas naquele momento. Mas a ordem do Estado era quietar, era silenciar aquelas mulheres. Então, assim, para o Wagner e para todo mundo que está aqui, né, que cidade que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que fazer a cidade da ciclovia, a cidade de andar a pé, as calçadas, né? Que cidade que a gente tem que fazer para ser uma cidade que pense no humano, né? Essa é uma questão que a gente tem que pensar coletivamente.
Para mim, a cidade que eu quero é a cidade dos espaços públicos. É a cidade onde todo mundo tem o direito de se conectar a todos os instrumentos e recursos urbanos. Outro dia, um aluno, numa discussão em sala, ele trouxe o seguinte questionamento: quer dizer, a gente tem aqui o Carandá ele é cheio de retorno. Eu moro aqui no Carandá. Aqui é cheio de retorno, tem retorno para tudo quanto é lado, né? A pessoa vem na ciclovia, volta, vai e volta. Por outro lado, ali na Júlio de Castilho, acabaram de fazer uma reforma em que você não consegue ter acesso à totalidade da coisa. Para achar um retorno é uma coisa muito difícil. Olha que coisa louca. Então, isso não pode. Então, para mim, pessoalmente, mas acho que essa é uma decisão coletiva e, obviamente, dependendo, quer dizer, a qualidade de vida vai depender de cada grupo social. Para uns é acesso à cultura, para outros é saneamento básico. Para mim é espaço público, espaço de convivência coletiva. Campo Grande, por exemplo, o Rio de Janeiro tem muita convivência coletiva. Aqui nós não temos. Aqui as cidades são feitas para os carros mesmo. São raras as pessoas andando nas ruas. Quer dizer, você não tem muitas praças. As praças não têm muitos lugares para a gente sentar. Então, como é que você estimula as relações socioespaciais? Você acaba tolhindo isso. Então, é preciso, ao meu ver, muitos espaços coletivos, mas quem vai dizer isso são os diferentes bairros, são as diferentes associações de moradores. Eu acho que é por aí que se constrói a cidade. E é o que eu repito, a cidade será tanto mais democrática, quanto mais democrática for a sociedade. Eu sou carioca, e lá, na época, na gestão do prefeito César Maia, o prefeito fez um decreto em que ele proibia bares de colocarem as mesas e cadeiras na calçada, que é um elemento da identidade carioca, né? As pessoas têm o hábito de ir aos bares e de ficar na calçada batendo papo. E aí o prefeito fez esse decreto, pensando sobretudo nas pessoas que têm filhos e que andam com os carrinhos de bebê, etc. E aí, ao fazer esse decreto de cima para baixo, o que a população fez? Ela pegou as cangas, né? A galera começou a pegar a canga e a botar a canga no lugar das mesas e sentar na calçada. Então, obviamente, o prefeito teve que rever o decreto dele. E a partir de uma discussão entre a sociedade, o poder público e a sociedade, isso é importante, Luísa, a sociedade na sua diversidade, porque é a galera que quer sentar na calçada do bar e é a galera que é mãe que está com carrinho de bebê. Essas pessoas têm que entrar num acordo. E o poder público como mediador disso, pensando na cidade, né? O nosso poder de interferir no processo de urbanização, de interferir no processo urbano, de interferir na alocação de recursos. Esse poder tem que vir para as nossas mãos. Agora, Ana Paula, você ficou com a imagem congelada, mas a gente ouviu tudo que você falou perfeitamente. Aliás, uma aula, né? Uma mestra mesmo, como as pessoas estão comentando aqui. Os meus alunos. Puxando os alunos, todo mundo que está te ouvindo aqui está dizendo a mesma coisa. Meu Deus, que coisa boa entender sobre isso. Mas você continua congelada, eu acho que não tem... Se tiver alguém aí que possa te ajudar, não sei o que é. Não sei se é a minha internet também, pode ser que seja aqui, né, na recepção e na transmissão, mas de qualquer maneira a gente está te vendo, você está te ouvindo, mas não está vendo você ao vivo, você ficou congelada aí. Está congelada. Agora, você quer que eu saia e entre no mesmo link? Eu acho que sim, né? Talvez seja mais fácil, né? Para você voltar bem. E ninguém sai daqui, porque nós estamos com a professora Ana Paula Corrêa, que é doutora em Geografia e é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e que faz pesquisa e estudos sobre as cidades, mas especialmente agora ela está estudando o Pantanal, a expansão, o sistema produtivo no Pantanal, né? A expansão territorial do capitalismo no sistema, no Pantanal, e ela vai nos contar sobre isso também, e vai também voltar para falar para a gente sobre a Associação dos Amigos de Maria, que é uma ONG, que ela é participante, e que faz várias coisas interessantes, entre elas tem um projeto de horta agroecológica, que também tem muito a ver saber como é que o campo e a forma de produção no campo interfere na vida nas cidades, né? Enquanto isso, eu vou falar aqui com as pessoas que estão chegando
que estão aqui participando com a gente, o Mário Sérgio Souza, o Fernando Ortega, o áudio está perfeito, pronto, está aqui já com a gente, de Oi, volta. Luísa, está conseguindo me ver? Nós ouvimos bem, bem, e ficou só com a imagem congelada. Mas, assim, todo mundo entendeu perfeitamente e agora você voltou. A gente quer que você fale sobre esse estudo que você está fazendo sobre o Pantanal, né, a expansão capitalista, né, nos sistemas produtivos lá no Pantanal, para a gente entender também um pouco como que o campo influencia na cidade, né? E depois, claro, não vai deixar de falar para a gente sobre os Amigos de Maria, e os seus projetos. Você sabe, você nos contou que tem projeto lá da horta agroecológica, que é muito bacana, a gente quer saber sobre isso. Eu trabalho com rural, né, Luísa, desde sempre, desde a minha graduação, toda a minha iniciação científica, meu mestrado, doutorado, enfim, sempre olhando para o espaço rural. E aí, quando eu vim para cá, quando eu vim morar em Mato Grosso do Sul, eu estava dando uma aula, eu era substituta lá em Aquidauana. E eu estava dando uma aula e falando que o Pantanal era uma região tradicional, extensiva, pecuária extensiva e tal. E dei aquela aula. No dia seguinte, o marido de uma aluna foi lá me conversar comigo. Falou, professora, como é que você fala que o Pantanal é tradicional, que o Pantanal é, é, é feito em sistema extensivo? Então, eu falei, ué, mas é o que eu leio e tal, não conheço a região. Ele falou, então eu te convido para fazer um tour comigo pelo Pantanal. E foi assim que começou essa paixão. Isso foi em 1999. E aí, 98, 99, se não me engano. E aí ele me levou para conhecer a propriedade deles, para conhecer um pouco de algumas sub-regiões e tal. Eu falei, nossa, isso aqui não tem nada a ver com que eu até então estudei. E aí eu resolvi me debruçar sobre essa organização espacial pantaneira, regional, mas olhando para o rural, mais para o rural do que para o urbano propriamente dito. Entretanto, eu tive que, em alguns momentos, olhar ali para as cidades pantaneiras. Mas, ao olhar esse rural, eu percebi que o Pantanal é um espaço em transformação mesmo. Ele é um espaço que até um passado recente não tinha luz elétrica, mas que hoje está completamente conectado aos processos de globalização, né? Então, é um espaço que se transformou, que se reestruturou mesmo, né? Que se modernizou muito, uma pecuária com sistemas muito sofisticados, as redes do agronegócio pecuário, os sistemas alternativos de produção pecuária, a pecuária agroecológica. Quer dizer, tudo isso foi me motivando a escrever sobre o Pantanal. Mais recentemente, até um projeto que a Marinette, nossa amiga em comum, uma queridíssima, participa, né, e está me ajudando a construir, é essa ideia de pensar a mulher pantaneira. Né? A gente está até realizando um filme que é O Pantanal Não é Macho, essa ideia de nós realmente pensarmos qual é o papel da mulher nessa organização espacial, qual é a relevância dela histórica e, sobretudo, hoje. Então é isso, essa minha paixão pelo Pantanal veio com essa vinda para cá, e eu fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida, né? E aí eu venho estudando o Pantanal desde então, e sempre com esse foco no rural. As pesquisas atuais, elas ampliaram um pouco as regiões, eu olho também para a Serra da Bodoquena e para a microrregião de Campo Grande, mas o foco sempre foi ali, aquela região que é uma região muito diversa, né, muito bonita e muito complexa também. Então, do ponto de vista espacial, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Assim, as queimadas estão nos ferindo demais, né? Essas É, queimadas, né? Que queimada. são, assim, uma coisa devastadora, preocupante, né? Ana Paula, e a ONG? A ONG Amigos de Maria, né? Que é essa associação, né, não governamental que você participa, é aqui em Campo Grande, que papel que ela faz, como que ela trabalha, enfim, os resultados. Você me falou da horta agroecológica, né? A gente tem muitas pessoas interessadas nisso, né? É até surpreendente como as pessoas estão interessadas nesse tema, né? Nessa questão da produção da própria comida, né? Como é que a pessoa se constrói uma horta, como é que ela se abastece. Tem Evanise, por exemplo, que está aqui com a gente hoje, fala muito dos quintais produtivos, da autonomia alimentar, né? Como é que a gente vai criando esta cultura, né, no espaço urbano.
a associação é Amigos de Maria, uma associação que eu faço parte e que ela atua ali no bairro Jardim Noroeste, ela atua há mais de 10 anos ali. E hoje ela tem 4 projetos de atuação participativa, né? O objetivo ali é construir cidadania, repensar a identidade, essa coisa toda. Então, esse foco da organização são 4 projetos muito distintos, mas intercalados, que um é o Projeto Famílias, que trabalha com as mulheres do bairro Jardim Noroeste. Hoje nós temos 130 mulheres, e aí se discute tudo, né? Se discute a violência, se discute o trabalho, se discute o feminino, tudo ali se discute, né? A partir de uma catalisação nossa e deles para nós, um universo de troca mesmo. Nós temos também o projeto Autonomia, que é um projeto só para crianças, em que a gente ali trabalha com educação, as crianças vão no contraturno da escola, então é um projeto de cultura, de arte, de lazer, de educação e de pensamento também. Então é muito bacana. Esse projeto, inclusive, sou eu que coordeno atualmente. A associação tem também o projeto Nascer Bem, que é para gestantes, né? As nossas famílias, aquelas que são gestantes, são acompanhadas por enfermeira e por médicos, todo o pré-natal, da gestação ao nascimento, e a gente tem o projeto Psicólogos. Então, esses são os projetos centrais. Aí, dentro desses, a gente vai articulando os projetos novos. E um deles, até falei com você sobre isso, é o projeto da Horta Comunitária Agroecológica. Nós temos um projeto de pesquisa na universidade, né, que é financiado pelo CNPq, e aí fizemos um projeto de extensão, que é a Horta, em parceria com a associação vai nos passar o terreno e tudo mais, e aí nós vamos desenvolver essa Horta Comunitária Agroecológica. A ideia é a gente, com as crianças, todo o processo de plantio dentro dos ideais da agroecologia e tal, e com a participação da comunidade, a gente também vai dialogando sobre clima, sobre solos, sobre a importância dos alimentos naturais, do uso de adubos e defensivos orgânicos. Então, essa é a ideia. Então, as mães vão participar e as crianças vão participar, né? E aí a gente ainda não conseguiu pensar ainda como é que vai ser o acesso ao alimento, porque a ideia de segurança alimentar aí também é muito latente. Então, a comunidade ela precisa ter acesso ao alimento. Então, como é que a gente vai fazer se aqueles que se envolverem com a horta vão vender ou não, vender para reinvestir na própria horta, ou se vai ser livre? É isso, né? Eu acho que quando a gente exercita essas ações coletivas, a gente exercita a cidadania também, a gente exercita a troca de conhecimento. E isso leva a um empoderamento, que é o que a gente precisa para construir uma cidade mais justa, espacialmente e socialmente. É muito interessante. A professora Vanderleia, também da Universidade Federal, que você com certeza. Queridíssimo. Ela também, e várias pessoas envolvidas, inclusive recursos do governo federal, que são colocados lá na universidade por emendas parlamentares. Essa semana mesmo nós conversávamos sobre isso, o deputado Vander Lobé, mais a universidade e a comunidade indígena ali da Água Bonita, enfim, outros parceiros, inclusive parceiros internacionais, estão nesse caminho também, né, de construir a autonomia das pessoas através do cultivo de hortaliças enfim, tem uma produção enorme, né? Lá na Água Bonita são muitas hortas e que estão dando resultados fantásticos lá para a comunidade, também nessa maneira de pensar, né? Modos alternativos de produção, respeitar a comunidade e o seu tempo e a sua forma de realizar a produção, como os apoios institucionais, né? Então, é bem interessante mesmo esse projeto lá de vocês. Inclusive, quando eu estava na Câmara, nós tivemos a oportunidade de mostrar, né, o projeto através de uma referência, né? Que foi uma premiação, vamos dizer assim, pelo trabalho da organização. Que a gente faz mesmo pelo reconhecimento. Mas, Ana Paula, a gente já está chegando assim, quase no final da nossa fala. Tem muita gente participando aqui, não dá para a gente falar de todo mundo, mas o Fábio Pinheiro, que ele já fez algumas intervenções aqui,
Ele está dizendo assim, como minha mestra, doutora Ana Paula, deixou bem claro, políticas públicas nós temos, resta nossos governantes colocarem em prática esses projetos. Então, assim, ele já resumiu a nossa live aqui. Nós, olha, a gente tem coisa pensada, a gente sabe o caminho, mas é preciso enfrentar e tem que enfrentar no miúdo, né? A cada passo que vem é preciso reagir, né? É preciso mostrar uma saída diferente, porque senão a gente vai ficar na mesma. Se cada manifestação das mulheres no transporte coletivo, a polícia vai lá e faz o papel dela, como alguém falou aqui na live, olha, a polícia foi lá condenando, né, criticando, e fez o papel dela, reter as pessoas, conter as falas, conter as manifestações. Não é assim que a gente vai fazer uma cidade para todos, né, uma cidade como direitos humanos, ao contrário, né? Então, solta todo mundo, deixa todo mundo à vontade na sua cidade, né? A produzir, a se expressar, a fazer como quiser, a pensar, a reclamar, a dizer que cidade deseja. Olha, Ana Paula, a gente já está mesmo terminando, mas você também tem uma pesquisa especial com o professor Lino, né, que trata dessa questão religiosa, e assim que a gente queria que rapidamente você dissesse para a gente o que vocês estão pensando, qual que é o objeto do estudo, para onde vai essa especulação que vocês estão fazendo aí nessa pesquisa. Essa pesquisa, inclusive, surgiu a partir de uma fala sua. Você organizou um encontro na Câmara, e aí nós fomos lá, vendo o professor Lino falar, e você falando também com muita propriedade, essa é uma questão muito central no teu trabalho, e aí vendo vocês ali, eu falei, eu sou candomblessista, né? Então eu falei, pô, acho que eu quero participar disso de alguma maneira. E aí procurei o Lino, e o Lino me acolheu, e aí nós começamos a pensar os espaços religiosos da cidade. E a partir de uma ideia que você traçou, que é a construção de um espaço que você chamou, inclusive, de Vale dos Orixás, não sei se vai manter isso ou não, mas pensar os espaços para as ações religiosas, porque isso inclui educação ambiental, isso inclui o direito à cidade, né, isso inclui também as referências, o espaço como sagrado também, né, o espaço como suporte religioso. Então, é uma pesquisa muito bonita, eu sou muito grata ao Lino, sou muito grata a você, inclusive, porque foi você que despertou esse interesse em mim, e também essa tua atuação ali de sempre levar a comunidade para dentro que é isso, né? A nossa casa ali. Então, você sempre levou as religiões de matriz africana para dentro da Câmara, então isso é muito importante, e aí começamos essa pesquisa, já saiu um artigo sobre alguns terreiros de candomblé de Queto, em Campo Grande, e a gente vai continuando. Eu estou aprendendo, né? O Lino é que entende bem disso, e você também. Eu estou aprendendo aí. Imagina, quem entende é o professor Lino mesmo, e o Irvi Santos, que é hoje o presidente da federação, mas muitas outras lideranças, enfim, o que a gente fez foi só abrir a palavra para as pessoas naquele espaço de discussão e de pensar a cidade e a questão religiosa como um direito, né? Todo mundo tem direito de expressar, né? Exatamente. Essa ideia do Vale dos Orixás é uma coisa da federação, da FECAMES e do pessoal lá que trouxe e nos apresentou, e a gente achou fantástica para estimular e, enfim, para garantir esse direito. Bem, nós já vamos nos despedindo mesmo, porque temos o tempo certo aqui. Mas, assim, tudo que falaram na hora que eu fiz a divulgação da live se comprovou nesses momentos que nós passamos juntas aqui, Ana Paula, porque todo mundo disse assim, incrível, maravilhosa, vai ser ótimo, que coisa boa. Então, assim, esse que foi o resultado, eu acho, da nossa live, atendeu completamente a expectativa que as pessoas tinham, e a minha também. Então, por isso, eu te agradeço muitíssimo. É muito importante para a gente ter essas conversas nesse momento pré-eleitoral. Nós precisamos estimular o debate e os debates centrais. Não é para silenciar, não, ao contrário, é para discutir, é para fomentar, é para não parar mais de falar, entendeu? A ideia que a gente quer nessas lives é isso. Então, super te agradeço, né? Me coloco sempre à sua disposição para várias outras